A pergunta é essa, os fatores que favorecem a infecção pelo vírus. Na verdade, essa pergunta que a gente fez, tinha fatores que eram barreiras para a infecção. Tinha algumas barreiras. Então, a presença da dengue foi a barreira, não que favorece. Né? Seria o contrário. Ah, tá. E aparece também na pesquisa alguns fatores que favorecem? Não tem nenhum fator que foi assim associado positivamente com a dengue. Mas pelo menos essa é uma barreira. É barreira. E eu vou falar para a resposta que essa proteção ela é parcial, ela não é total. O corpo tem menos risco, mas não previne totalmente imunizado. Estamos apresentando Saúde no Ar. Conversando com o especialista. Estamos juntos com você no programa Saúde no Ar, aqui falando sobre um assunto da maior importância, com transmissão ao vivo também pelo Facebook. Participe, e pela Rádio Excelsior da Bahia e Rádio Web Saúde no Ar. Gente, olha, todas as informações que temos, o conhecimento que temos sobre algumas doenças, entre elas Zika e a dengue, tem acelerado muito, está mudando e muda rapidamente. E aqui no Brasil, um estudo liderado pela Universidade Federal da Bahia, feito em parceria com outras instituições, descobriu interações importantes entre o vírus Zika e também o vírus da dengue. Vamos trazer as notícias sobre esse estudo, que contou também com a participação, a coordenação do professor doutor em biotecnologia e medicina investigativa, Federico Costa, nosso convidado. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia. Então, eu vou contar um pouco sobre esse estudo. É um estudo que nós realizamos em colaboração com a comunidade de Pau da Lima, uma área da comunidade de Pau da Lima. Queria começar agradecendo aos moradores dessa comunidade que recebem a nós pesquisadores a cada ano e se comprometem a participar e que têm feito possível essa pesquisa, né, feita pela UFBA, a Fiocruz e outras instituições. Já está lá um tempo, né? Acho que desde 2015 e 2015. Então, na verdade, nós começamos lá em 2003. 2003. Então, nós temos uma parceria de longa duração com a comunidade, e é uma parceria que é sustentável e que é feita em colaboração mesmo. Por isso que temos tido a oportunidade de estudar alguns dos fenômenos de saúde como esse que estamos apresentando aqui hoje. Nós estudamos lá diversas doenças, mas quando o vírus Zika chegou em 2015, ninguém estava preparado para estudar esse vírus, né? essa doença. Então, nosso grupo, junto com a comunidade de Pau da Lima, como estávamos lá, nós conseguimos acompanhar a passagem do vírus através dessa comunidade, né? Que ela representa muitas das comunidades de Salvador e também do Brasil. Então, o que nós observamos foi que as pessoas, os residentes da comunidade, que tinham tido dengue, ou que tinham anticorpos contra a dengue, eles tiveram um risco diminuído, ou seja, eles tiveram menor risco de se infectar pelo vírus de Zika. Então, a gente pode resumir essa informação dizendo que a dengue, os anticorpos de dengue protegeram em parte contra a infecção por Zika. E aí vem a pergunta, né? Se parte da comunidade estudada teve dengue, os números apontaram isso, e outra não, o que aconteceu com essa outra parcela que não teve? E aí aparece a infecção da dengue como uma barreira para a manifestação da Zika. Agora, a pesquisa já foi concluída, mas parece, professor, que não há ainda, o estudo não especifica quais os sorotipos que pode fazer esse bloqueio. Explica na prática o que é esse conhecimento técnico. Então, provavelmente você já sabe, igual que a audiência, já escutou falar que a dengue tem 4 tipos, né? Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Esses tipos de dengue, eles todos podem causar doença, mas alguns são um pouco mais perigosos que o outro, né? Tem alguns que causam mais doença que os outros. Nesse estudo, pela metodologia que nós utilizamos, nós não conseguimos saber se algum desses vírus específicos que está causando proteção, ou se são eles 4 em conjunto, já que os 4 circulam em Salvador. Aqui em Salvador nós temos dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Nós temos todos os vírus e também tivemos Zika e também temos chikungunya. Então nós temos toda essa diversidade
de vírus na cidade. E descobrir que dengue pode ser uma barreira, pode dar uma certa imunidade, que não é total, vamos falar disso, né? Mas diminui os riscos. Isso também, o que muda no cenário da saúde, que impacto isso pode trazer, não só aqui para a Bahia, para o Brasil, mas dizer que todo mundo, né? Claro. Então, primeiro eu queria falar sobre essa questão da transmissão que você indicou. Quando o vírus Zika chegou em Padalino, em 2015, 73% das pessoas se infectaram. Então, como vocês podem imaginar, 7 de cada 10 pessoas se infectaram, uma taxa muito grande, uma proporção muito grande de infecção. Então, mas mesmo assim, teve um grupo que não se infectou, e isso foi em parte explicado pela presença do dengue, né? As pessoas que tiveram dengue tiveram menos chances de Zika. E quais são as repercussões desse achado? Então, o fato de que a dengue protege de Zika, e por outro lado, após a epidemia de Zika, a transmissão de Zika ela diminuiu totalmente, o que indica que existiria um efeito de como se fosse vacinação natural da Zika. As pessoas que pegaram Zika não voltaram a pegar Zika e a transmissão ela caiu. Isso indica que esses vírus eles podem criar um efeito de imunidade ou de vacinação cruzada, ou seja, um vírus poderia estar protegendo contra o outro. De fato, depois que tivemos Zika, o dengue também caiu. É isso que eu ia perguntar. Se a dengue faz barreira, protege contra a Zika ou causa imunidade, o contrário também ocorre. Quem teve Zika pode diminuir os efeitos ou até mesmo a possibilidade de ter dengue? Então, tem um estudo de um colaborador, também professor da UFV e pesquisador da Fiocruz, que mostra exatamente isso, né? Que depois do surto de Zika, as taxas de dengue caíram drasticamente, indicando que também poderia ter um efeito de imunidade, ou de vacinação natural. Então, essas repercussões do trabalho, elas impactam diretamente sobre isso, sobre a possibilidade de transmissão. E especialmente no contexto de que agora nós temos no Brasil uma vacina licenciada para dengue. Isso. Então, qual é o impacto dessa vacina contra o Zika? Ninguém sabe. Então, em função desses novos achados, os pesquisadores devemos reavaliar qual é o impacto dessas vacinas, se essas vacinas podem estar protegendo contra a Zika ou não. Enfim, tem uma série de impactos que tem que ser estudados e revistos na luz desses novos achados. Já que está em curso aí essa vacina e tudo para liberar uma vacina, fazer uma vacina, distribuir uma vacina, tem toda uma mobilização e custos envolvidos, enfim. Mas considerando o número de pessoas que tiveram dengue, e elas já podem estar com essa barreira de proteção para a Zika, que tem complicações, alguns ouvintes já estão participando aqui, neurológicas inclusive, realmente dá um respiro. A gente não fica assim, bom, agora está tudo bem, vou relaxar, já tem barreira contra a Zika. Não, o alerta continua, mas pelo menos já é algo bem significativo. E é exatamente sobre isso que eu queria falar, até porque não é uma cobertura total, né? Não é uma cobertura total. O que nós observamos é que a chance, ou a diminuição do risco, foi uma diminuição de 25% no risco de se infectar por Zika. Ou seja, quem tinha esses anticorpos contra a dengue, eles tiveram 25% menos chance de se infectar. E essa chance, ela aumentava à medida que os anticorpos eram mais elevados. Então, as pessoas que tinham anticorpos mais elevados, eles tinham maior nível de proteção. Então não é um efeito tudo nada, é um efeito que ele é gradativo e depende um pouco dos anticorpos, né, do sistema de defesa do organismo, ou como o organismo reagiu à infecção por dengue no passado. E isso é importante também dizer, salientar, por quê? Porque isso nos coloca num outro lugar, que é o da prevenção, que é o do cuidado e do alerta, que nós vamos falar aqui, principalmente nesse período de verão, que estamos aí, né? Daqui a pouco tem carnaval, enfim, e as pessoas, vai ter muito lixo jogado na rua, tá muito sol, às vezes chove, e isso facilita o quê? A doença, a dengue não, mas o mosquito da dengue, que é o vetor. Nós estamos falando de um único mosquito que faz todo esse estrago, dengue, zika, chikungunya, não é, professor? Então eu queria falar um pouquinho das características, então, do vetor, a quem ele afeta, o diagnóstico, às vezes é difícil de fazer o diagnóstico da zika, a questão do contágio é muito importante também.
Fala um pouco dessas coisas. Então, eu vou começar pelo vetor, né? Como as pessoas em Salvador têm um conhecimento muito bom sobre o vetor. Porque a maior parte das pessoas já sabem qual Aedes aegypti se cria, o que tem que ser feito para se prevenir. O que é difícil e o desafio muitas vezes é manter essas práticas no dia a dia. Mas é lá que reside a chave da prevenção, né? Nessa continuidade, nessa rotina, em manter essas barreiras, em prevenir, eliminar esses reservatórios de água parada e locais onde o mosquito pode se criar, que é lá onde nasce a fonte da transmissão de todos esses vírus, né? É lá que a fêmea dos Aedes aegypti coloca os ovos, e lá que os mosquitos, as larvas e as pupas se desenvolvem e depois eles viram mosquitos. Então, a partir do combate desses reservatórios, é nossa oportunidade como comunidade de exercer a prevenção da transmissão desses vírus. Com relação ao diagnóstico que você também falou... Antes até o contágio, né? Porque o Zika, a gente fala ainda, picada do mosquito, ele vai transmitir a doença, mas há também estudos já comprovados a questão da relação sexual também, né? No caso do Zika vírus. Então, passando um pouco para a transmissão, além do mosquito, o Zika vírus tem mostrado, tem estudos que mostram que existe uma possível relação entre transmissão sexual e infecção pelo vírus de Zika. Ela não é tão frequente quanto a transmissão pelo mosquito. Então, nossas comunidades, a transmissão pelo mosquito é a via mais frequente. Mas a via de transmissão sexual também é uma via possível. Então, quem necessita, enfim, a proteção sempre é bem-vinda, né? Sim. Não só contra o Zika, mas contra vários outros DTS e outros problemas também de saúde. Então, proteção sempre é bem-vinda. Pois é, então primeiro de tudo prevenção, proteção. Não protegeu, não teve aí uma falha na barreira de proteção, aí teve o contágio por essas duas vias, vem o segundo momento, o diagnóstico, porque o que acontece? Às vezes tem muito sintoma, mas no caso das doenças, às vezes não aparece o sintoma logo. E isso tem um efeito diferenciado? Então, esse é um ponto muito importante, porque são dois pontos bem complicados. O primeiro é que a Zika, muitas vezes, a maior parte das vezes, ela passa desapercebida nas pessoas. Então, o que nosso estudo mostra, que 2/3 das pessoas que se infectaram por Zika nunca souberam. Elas não tiveram nenhum tipo de sintoma, só ficamos sabendo porque fizemos esses testes específicos para avaliar o Zika. Então, o fato de que você não tenha tido sintomas, ou a gente não tenha tido sintomas, não significa que você não tenha sido infectado pelo vírus de Zika no momento em 2015. Né? Mesmo que não manifestou a doença, ela pode transmitir? Ela pode transmitir. É assim mesmo. O segundo ponto que você falou é com relação ao diagnóstico. Então, o diagnóstico, muitas vezes, é uma colaboração entre a parte clínica e de laboratório. Como a parte clínica é complicada, porque muitas pessoas não têm sintoma, então, então muitas vezes, depende das avaliações dos testes de laboratório. E esses testes de laboratório, eles não são muito bons. Eles têm problemas, porque assim como o vírus de Zika e de dengue, eles se protegem porque eles são parecidos geneticamente, na hora de detectar um ou outro, também tem essa reação cruzada. Então, alguns testes têm um desempenho que não é tão bom devido a esse confundimento com o vírus de dengue. Então, pessoas que tiveram dengue, algumas vezes dão positivo para Zika, mas não pelo Zika, senão porque tiveram dengue antes. E os dois vírus são muito parecidos. E aí, diante dessa situação, imagina os profissionais da área de saúde. Quando você tem um diagnóstico que não é assertivo, que não está claro, você também vai ter um tratamento que talvez não seja adequado. E recentemente, o professor falou dessa questão dos testes, está sendo muito propagado, inclusive os testes rápidos, sobretudo nesse período, né, de festas, grandes aglomerações. E recentemente, vamos tratar desse assunto aqui, já falamos, mas uma investigação também que detectou algumas falhas em possíveis testes rápidos de dengue em produtos fabricados, inclusive aqui, tá? Mas esse é outro assunto, mas vale a pena um alerta, porque fez o exame, se ficou na dúvida, aí tem que repetir, se os sintomas continuam, é bom investigar, procurar assistência à saúde. Por quê, professor? Quando não se é tratado
da forma correta, a zika, dengue tem implicações que podem levar a óbito? Como é que é isso? Não é algo tão simples, eu peguei dengue, me tratei, não. Não, então, essas doenças, enfim, eu não sou um médico, mas o que eu vou divulgar é parte do domínio público, né, da saúde coletiva, da saúde pública. Então, essas doenças são doenças que a gente chama de doenças agudas. Tem essas manifestações no começo da infecção, mas o tratamento, então, ele tem o que a gente chama uma janela de oportunidade, que ela é muito curta. Se você tem sintomas que são similares com o da zika ou da dengue, né? Então, esse é o momento onde você tem que correr para o médico, porque essa fase inicial do tratamento inicial, da identificação bem temprana, bem no começo dos sintomas, é o que aumenta as chances de você ter um tratamento melhor e com melhores resultados, né? Sim. E também diminuir a chance das complicações. Se falamos no dengue, por exemplo, falamos da dengue hemorrágica, né? Que é uma das complicações mais graves que pode levar à morte. Então, quanto antes a visita ao médico, maior as chances de prevenção e de evitar essas complicações da doença. 3328-7666, para você que só teve a oportunidade de ligar o rádio agora, estou falando com o Federico Costa, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, doutor em Biotecnologia e Medicina Investigativa. No último bloco, vamos sim responder as perguntas que estão chegando aqui pelo WhatsApp. Mas antes, ainda dentro desse campo da medicina investigativa, com relação, professor, à questão da segurança do sangue, algumas pessoas falam que quem teve zika não pode doar sangue, tem uma janela aí de proteção, precisam informar isso na hora da doação. Tem um impacto também nisso aí? Então, existe uma controvérsia com relação às doações de sangue. O principal risco em relação a isso é durante o momento que a gente chama de viremia, que é quando o vírus está circulando na sangue. Depois desse período, não se conhece muito bem, mas acredita-se que as complicações não sejam graves e que essas pessoas poderiam doar sangue sim. Mesmo porque 70% das pessoas, por exemplo, em Paulo da Lima, mas também provavelmente na cidade inteira, tivemos o vírus Zika. Então, eu mesmo já tive. Então, é normal que a maior parte das pessoas tenham esses anticorpos contra o vírus de Zika. Então, nesse momento, após o período de viremia, não existem maiores contraindicações contra a doação de sangue. E lembrando que nós tivemos surto em 2015, e depois disso nós não voltamos a ter casos de Zika, por enquanto, né? Vamos a tocar madeira, né? Pois é. Ainda, mas... Quem quer Zika? Deus me livre. Mas, então, a partir de lá, não é um período estamos falando que não é um período de transmissão de Zika, então não caberia recomendações com relação à doação de sangue, pelo menos por essa doença, ou por esse patógeno específico, esse vírus específico. Ok, pois é. 2015 está recente, vivemos isso, e foi toda aquela corrida para os hospitais, inicialmente uma doença misteriosa, até que se descobriu o que era, aí depois uma série de estudos, não se tinha informações muito sólidas sobre isso, depois começaram a surgir a relação com a microcefalia, Guillain-Barré, e foi difícil, né? Foi um período difícil. Agora a situação está um pouco mais controlada, mas a vigilância deve continuar, a investigação, a pesquisa, para que tudo fique direitinho. Tem a pergunta aqui da nossa ouvinte, não se identificou, ela é a seguinte. Alexandra, obrigada pela participação. Tive Zika há 4 anos e até hoje sofre com várias dores. Ela disse que vai ao médico, mas isso é normal. E ela falou que para mim não acho normal, porque para mim ter dor não é normal. Alexandra, obrigado pela pergunta. Então, assim como algumas das respostas do vírus Zika e dengue, eles vêm à luz agora, por exemplo, esse estudo, tem muitas outras perguntas que são desconhecidas pela ciência. Então, quais são as consequências do vírus Zika ao longo do tempo? Elas não estão bem caracterizadas, não são bem estudadas. Eu mesmo tive Zika e eu ainda sinto dores. Algumas vezes eu penso que poderia ser pelo Zika. Na verdade, a ciência ainda não sabe se o vírus Zika tem essa capacidade de produzir ou está associado com essas consequências, né, com dores, ou se pode ter sido alguma outra questão, Sim. como você e como eu, que tínhamos tido naquela época ou depois, e que pode estar
sendo a causa dessas dores, né? Então, a resposta humilde é eu não sei, e a ciência em geral que se sabe até o momento é que não é claro, e eu espero que venham futuras pesquisas para poder resolver essa pergunta que é muito importante. Pois é, né? Um campo ainda de estudo muito grande para os pesquisadores, para a academia, força conjunta, todo mundo pulsando também nisso. Claro que a gente vai dizer, mas a saúde tem outras questões importantes também para dar conta. Mas essa é importante. Quantas pessoas também tiveram contato, quantas famílias ainda hoje estão vivendo com seus filhos que tiveram microcefalia e outros problemas, tendo que lidar com isso. É uma sombra que está aí no nosso passado de 2015, que a gente não quer voltar a ter contato com ela. Então pesquisa sim, parabéns Fiocruz, Instituto de Saúde Coletiva, todas as instituições e pesquisadores que estão ainda nesse foco. A pergunta da nossa ouvinte, Nadja, tive dengue 2 vezes, estou imune para a Zika? Boa pergunta também. Então, o que nosso estudo mostra é que essa proteção, ela é parcial. Quando a gente fala parcial, significa que ela não é total. Então, se você tem dengue, você tem anticorpos contra dengue. Isso é claro. E esse estudo mostra que quem teve anticorpos, ele tem menos chances de pegar Zika, ou de ser infectado por Zika em 2015. Então, entretanto, algumas pessoas que tinham anticorpos também se infectaram, só que com menos probabilidade, né? A gente sempre fala em chance, né? Probabilidade. Então, se você teve dengue antes, você tem menos chance de se infectar por Zika, mas ainda teria chance de ter Zika sim, porque a imunidade não é total. Ok, ainda pode mandar sua pergunta, tá? 996813998. Você viu aqui, a sua pergunta ajuda a esclarecer outras pessoas também. Mas dentro da sua área, professor, doutor em biotecnologia, como é que a biotecnologia tem estudado um pouco isso? Às vezes vê cruzamento, tornar o mosquito, fazer esse trabalho diretamente com o vetor, né? Já foram feitas algumas pesquisas nesse sentido. A gente tem avançado também nisso? Então, existem algumas pesquisas, inclusive aqui no Brasil também, que elas procuram identificar, desenvolver estratégias de prevenção. Então, por exemplo, tem algumas estratégias onde os pesquisadores criaram mosquitos que são inférteis, mosquitos machos que são inférteis, e eles são liberados no ambiente. Quando esses mosquitos se reproduzem com as fêmeas, as fêmeas não conseguem colocar ovos que são viáveis, então não conseguem ter descendência, não conseguem colocar os ovos. Então isso está ainda em teste de avaliação. Existem outras metodologias também que estão sendo testadas. Por exemplo, tem um parasita do mosquito que se chama Wolbachia. Esse mosquito, esse parasita também ele tira a capacidade do mosquito de se reproduzir e diminui também a capacidade a sobrevida dele. Então, os pesquisadores estão tentando infectar esse mosquito com esse parasita para ver se com isso consegue diminuir a taxa de infecção. Aumenta o controle do mosquito e diminui a taxa de infecção. Mas todos esses todas essas são estratégias que estão ainda sendo testadas. Então ainda estão em vigor todas as nossas estratégias de prevenção, né? Não só as pessoais, mas também as que são também governamentais, né? Como as atividades importantíssimas do Centro de Controle de Zoonoses na prevenção da dengue e do mosquito também. Ok. Falar um pouquinho mais, já quase finalizando e agradecendo aqui a sua presença, das repercussões, né? Dessa pesquisa, desses achados. Já falamos um pouco sobre isso no início, mas enfim, já houve uma publicação e a partir de agora, quais serão os próximos passos? Como é que esse grupo vai continuar caminhando? Se temos aí novas perspectivas de pesquisa, de estudo, e teremos boas notícias em breve de outros achados, professor? Esperemos ter boas notícias. Os seguintes passos, como o vírus Zika já esteve presente em 2015 e ele não voltou, nós estamos acompanhando a população, aquelas pessoas que fazem parte de nossos estudos, que colaboram com nossos estudos, para entender quais são os desfechos. Por exemplo, perguntas sobre cansaço e dores musculares. Também perguntas importantes sobre o desenvolvimento das crianças, que elas nasceram durante o surto da epidemia.
e entender se além da microcefalia existem outros problemas de saúde que essas crianças poderiam chegar a ter e que são importantes de ser identificadas para assim poder melhorar o tratamento, o acompanhamento, procurar estratégias que venham a melhorar essas consequências do vírus Zika, que ele passou, mas ele deixou uma marca muito grande. Eu também queria chamar, enfim, ter um momentinho nesse momento final para ressaltar a importância da comunidade de Pau da Lima. Eu já falei isso antes, mas queria repetir, reiterar, porque essas pessoas abrem as portas de suas casas todo ano, algumas vezes mais de uma vez no ano, para nós pesquisadores irmos lá, fazemos perguntas, eles doam seu tempo, doam coletas também de material, né? Doam amostras também, que não sempre é agradável, né? Mas o impacto desse trabalho, eles entendem que o impacto desse trabalho é importante para a comunidade, mas também importante para Salvador, para o Brasil todo e realmente para o mundo todo, porque 70% da população mundial está sob o risco de dengue e de zika. E outra coisa que eu queria também ressaltar é a importância desse trabalho ter sido feito por instituições públicas, como a UFBA e a Fiocruz, e por pesquisadores, estudantes e membros da comunidade de Salvador. Então, grande parte desse estudo, quase todo esse estudo foi feito com estudantes que são da UFBA, estudantes de universidades públicas daqui da Bahia, né? E com enfim, um nível de excelência que coloca a Bahia no topo da ciência e da pesquisa no mundo, pelo trabalho excelente feito junto com a comunidade e junto com instituições públicas. Isso nos deixa muito feliz, é uma gratificação muito grande. A gente só tem a parabenizar o trabalho dos pesquisadores, a todos que se envolveram direto e indiretamente. Mais uma vez o reforço à comunidade, a importância da comunidade e essa parceria, gente. Universidade, instituições de ensino, de pesquisa, trazendo soluções para a vida prática das pessoas, comunidade interagindo e nós, veículo de comunicação também, dando visibilidade, porque saúde não só tem coisa ruim não, tem muita coisa boa acontecendo. Infelizmente o que a gente mostra mais são as coisas negativas, mas aqui no Saúde no Ar a gente traz experiências como essa. Parabéns mais uma vez, Federico. Em seu nome, parabenizamos toda a equipe. Muito obrigado, Patrícia. Tem sido um prazer participar hoje desse programa importantíssimo para a saúde, para a divulgação da saúde. Concordo também que saúde não é só doença, que saúde é todo o espectro de coisas, todas as atividades que nos fazem bem, que deixam a gente para cima e que permitem a gente ser feliz e se envolver como um ser completo, né? Então, saúde não é só problema, saúde também é ter saúde e ir para frente. Isso aí, vamos em frente com muito mais pesquisa, muito mais descoberta, muito mais soluções para que todos possam ter saúde e vida plena. Beijo para você, amanhã a gente volta com muito mais, provavelmente falando sobre o Planserve, esse assunto também que não quer calar e que está aí na pauta do dia. Até lá. Obrigada, vamos tirar só uma foto pra gente publicar. Amei, viu? Eu também adorei. Você já é um argentino baiano. Eu falo que baiano, minha mãe fala de traidor.